E aí galera, mais uma live aqui da WRAM. Hoje um assunto muito esperado, né? Deixa eu ver aqui se meus amigos João e Rudney já estão pela área pra gente começar nosso bate-papo sobre como iniciar na carreira em agilidade, como iniciar na agilidade. A gente vai falar um pouco de como foi nossa trajetória, então a ideia é dar um norte aí também e trazer um pouco desse assunto. Acredito que tanto eu quanto o Rudney e muita gente por aí que trabalha com agilidade recebe essa pergunta no LinkedIn toda hora. Como que você começou? Estou começando, estou em transição de carreira, estou vendo que tem muita oportunidade nessa área, eu me identifico, mas não sei como seguir para começar. E aí, Rudney, como é que você está? Fala aí, Marcelo, beleza? Desculpa aí que eu tô aqui e aqui ao mesmo tempo tocando as duas coisas. Eita, calma aí. Câmera um, câmera 2, retorno produção. É isso aí, Então, Rudney, cadê é isso produção? aí. Produção tá aí? Opa, agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, primeiramente, uma boa noite. Estamos aí mais uma vez, né, Marcelo? Estamos juntos aí para a gente conversar aí, bater um papo aí bem bacana, né? Que eu acho que é muito pertinente. A galera quer muito, né, saber como começar, de como fazer, quais são os caminhos, como se trilha, como se faz, né? Eu acho que vai ser bem bacana. E aí, vamos lá. Vamos para mais um Muito bom. bate-papo aí à Deixa noite. eu ver se o João já está por aqui, se ele já apareceu. Vai tá. Para a gente conversar aí, bater um papo. Bom, ô Rudinho, eu Gostei tô de tendo retorno. retorno das duas lives. Não sei como é que tá aí, mas Não, já fechei aqui. isso aí, Valeu. produção é rápida, né? Produção aqui é rápida. Cara, a galera Cadê a aí. produção? Cadê a produção? Produção tá aí? Vocês Cadê a não produção? sabem, gente, mas aqui atrás das câmeras tem umas três pessoas, tem minha cachorrinha beterraba, tem uma galera aqui. Não, hoje eu dei uma isolada hoje eu dei uma isolada no meu cachorrinho aqui, porque hoje eu não sei o que houve. Acho que minha mãe deu açúcar para ele hoje. Rapaz, o moleque tá danado hoje. Eu dei uma isolada nele, tirei ele aqui no meu Boa. cantinho. Nossos Tadinho. fiéis assistentes, né? Rudney, vamos lá, vamos começar. A ideia é que a gente bater esse papo sobre o início na agilidade. Eu já vou adiantar, pelo menos pela minha experiência trocando ideia com outros agilistas, não existe receita de bolo, tá? Já vou Isso aí. adiantar. E aí eu acho que a ideia aqui é justamente a gente contar um pouco das nossas experiências, né? E trazer possibilidades, trazer, eu acho que, ideias, né? Para as pessoas que estão em transição de carreira, que estão buscando esse caminho, enfim, que tem interesse em trabalhar com agilidade, né? Ô, Rudney, você quer contar um pouco da sua história, como que você veio parar nesse mundo? Rapaz, então, vamos lá. Então, Marcelo, vamos. O mundo da agilidade, para mim, né? Ele começou lá em 2011, né? Ó, o Joãozinho tá aparecendo aí, hein? Eu vou já puxar, Dá pra puxar ele aí, vamos não. puxar ele. Puxa o homem aí. Então, vamos lá. O mundo da agilidade, para mim, ela começou em 2011, né? Eu fiz um curso aqui na PUC do Rio, né? Deu para perceber. Sou carioca. Fala aí, João. Beleza, meu querido? E aí, galera, beleza? Beleza. E aí, já. Então, assim, eu comecei lá em 2011, né, num curso de Scrum. Eu achei muito interessante porque eu fui dev, né, durante muito tempo, fui gestor de TI e tal, gestor de sistemas, todo esse processo aí, né, de gestão. Mas sempre focado na área da tecnologia, de um modo geral. E aí, em 2011, eu vi lá um curso na PUC Rio, na época até com o Rodrigo Toledo, eu sempre conto isso, eu já tive até a oportunidade de comentar com ele, de conversar com ele. Na época não existia a K21 ainda, ele ainda estava nos moldes ainda da K21, lá em 2011, se não me engano. E aí fiz um curso de Scrum com ele, né? E tal, aquela coisa toda. E aí eu peguei gosto sobre esse processo. Mas só que, assim, eu sempre fui muito aquele cara do eu sozinho, mas eu sempre gostei muito da ideia. Eu peguei a ideia, a essência, né? Que é trabalhar com pessoas, visualizar, né, fazer entregas contínuas, estar sempre aberto a mudanças, né? Então, trabalhar essa ideia, trabalhar esse mindset aí, né, vamos dizer assim, de um modo geral, para mim foi muito gratificante. Só que, assim, eu vim vivendo, né? Então, assim, eu vim aplicando agilidade em ambientes, cara, totalmente complexos, né? Do tipo assim, tentando aplicar agilidade em lugares que não tinha como aplicar, né? Era aquela galera com pensamento fechado, em uma empresa de RP que só vivia basicamente à base de projeto fechado, né? Então custo fechado, aquela coisa toda, custo, escopo, tudo fechado.
Mas com as minhas equipes eu sempre tinha aquela ideia, né? Aquelas pequenas ideias, aquelas pequenas ideiazinhas, né? Que era do tipo que, vamos lá, vamos bater um papo pelo menos todo dia para a gente tentar entender o que a gente está fazendo, né? Assim, de tempos em tempos entender qual era o cenário que a gente tinha, o que estava bom, o que a gente precisava melhorar. E isso eu fui criando, né? Esse processo em mim, né? De uma forma bem tranquila, né? E tem essa ideia, né? Do tipo assim, tem que fazer dele, tem que fazer não sei o quê. Isso foi muito natural, né? Muito orgânico, né? E aí, nisso, quando eu também fui gerente de sistemas, quando eu fui gerente de TI também, eu trouxe isso para dentro das minhas equipes, né? Então, sempre conversando com eles, todo iníciozinho de dia, gente, o que a gente tem aí de pendência e tal. Então, assim, eu já fui aplicando todo esse processo, né? Então, a agilidade, para mim, ela vem nascendo dessa forma. E é uma coisa que, para mim, eu não vejo de uma forma... acabou sendo muito natural. Por que natural? Porque eu tinha a ideia de que, se não fossem pessoas ali, né, se eu não colocasse essas pessoas juntos, em conjunto, né, e trabalhar isso, ia ficar mais complicado. Mas em 2019 é que vamos dizer assim, eu afundei de vez, do tipo assim, agora eu vou entrar 100% agilidade, eu vou largar esse outro lado e quero trabalhar 100% com agilidade. E aí foi aonde, basicamente, eu comecei. Então, assim, o começar, né, na realidade, foram em cima de pequenos passos, em pequenas oportunidades, em situações fora de equipes, assim, fora de ideia de sprint, fora de ideia de time dev, time PO, isso, aquilo. Então, era realmente o trato, realmente, dentro das equipes. Então, assim, trazendo assim bem rápido, né, que o nosso bate-papo aí tem uma coisa, mas trazendo assim bem rapidamente, esse foi o meu primeiro processo aí de início mesmo com agilidade. Muito bom, Rudinei. Eu acho que a ideia é justamente essa, a gente compartilhar um pouco do como foi o início, e depois a gente desenrola esse papo, eu acho, mais no detalhe de como que foi para cada um. Sim. E, por favor, gente, aí no chat, mandem as perguntas também. Eu acho que é bom vocês levantarem as curiosidades sobre a carreira de cada um, porque aí você se identifica mais com a carreira de um, com o caminho que o outro trilhou, e as perguntas eu acho que vão acabar desenrolando esse papo. Vai ser muito bom. Para quem tem interesse, para quem viveu também uma outra experiência, se quiser compartilhar aí no chat, só mandar também. Tem alguém que está mandando solicitação, quando eu clico, some lá o nome. Não sei se está com algum problema o Instagram, ou depois eu vou tentar de novo quando aparecer. Estou procurando aqui. Beleza. Joãozinho, como é que você tá? Tudo bem aí? Beleza, entra aí, João. Tá. Joãozinho entrou aí, coitado. Já a gente nem deu ideia pro João, coitado do João. Vamos lá, Joãozinho. Fala com a gente. Então, aí, cara, a pergunta é o quê? Como foi o como foi seu começo? Como que trilhou esse caminho? Que nem a gente falou no começo, a gente sabe que não existe uma receita de bolo. E aqui a ideia é justamente abrir possibilidades para as pessoas que estão buscando essa transição ou que está já caminhando nisso e quer ver novas possibilidades. Então, como é que foi seu início aí na agilidade? Como que isso aconteceu na sua vida? Cara, meu começo na agilidade ali foi muito uma pegada meio que já flertando com o meio acadêmico, né, com mestrado, numa área de inovação. E aí, muito assim, tipo, olhando pro mestrado já com a linha de pesquisa em empreendedorismo tecnológico, né, aqui na Federal do ABC, aqui na região onde eu moro, né. E aí, assim, começando a ler sobre literatura, ler um pouco do Steve Blank ali, né, que é um dos caras aí que falam um pouco sobre empreendedorismo tecnológico no Vale do Silício, né? Como é que as metodologias ali de desenvolvimento de clientes, elas começavam a flertar com a agilidade e começavam a dar mais resultado dentro das empresas de base tecnológica, né? De formação de times multidisciplinares e coisas do tipo. Passei um tempo num grupo de pesquisa científica em empreendedorismo tecnológico aqui na Federal do ABC. E aí já lendo sobre isso e falei, beleza, agora para algum lugar eu tenho que achar um grupo, né, de prática da coisa, de ver como é que funciona. Foi onde eu comecei a me aproximar um pouco aí da comunidade ágil, ali até através da K21, né? E aí é engraçado que, assim, a partir do momento que eu comecei a me aproximar da prática, eu me afastei da academia um pouco. Eu falei, beleza, dá para viver a prática aqui e acelerar bem mais a curva de aprendizado praticando, do que às vezes fazendo ali, num primeiro momento, um mestrado, né? Aí larguei a mão do mestrado, fiz um tempo de jogos digitais ali, que era uma coisa que eu tinha interesse, né?
minha formação na área de negócio, flertar um pouco com tecnologia, fazer jogos digitais. E aí, a partir daí, foi assim, tipo, meio que uma virada de chave ali em 2018, uma pegada, que até eu tava falando com a Nath aí, da W-Brain também ontem, e com o Léo, com a galera, que foi tipo, pra quem assistiu o Esquadrão Suicida 2 aí, pega a referência, quem não pega, não vou dar spoilers, mas foi um rolê muito assim, de aquela cena de guerra onde você começa na praia ali e você fala, beleza, né, temos um time na praia, como é que a gente faz pra adentrar o mercado? Que vai muito na pegada assim, né, de aquele começo onde a gente tem a síndrome do impostor muito forte. Você fala, beleza, eu tô aqui, o que eu faço com tudo isso? O que eu tenho que aprender? Tem a Nath dando risada aí no chat. O que eu tenho que aprender? Será que é o suficiente? Será que eu já consigo ensinar, né, fazer o coaching ali dos times, ajudar eles no papel de facilitador ou agilista? E daí pra frente, encontrei o Leitão, né, na vida aí, em alguns times. A gente meio que virou ali para uma pegada meio The Office, né? Tipo, porra, todo dia a gente tem uma rotina de escritório doida. E aí daí para frente a gente vem na história recente, aí 2019, 2020, com a pandemia, né? Foi muito nessa pegada. Então, assim, vindo de uma área de negócio, de empreendedorismo, a escola de música, que quem já conhece sabe que eu tenho um pouquinho do pé no empreendedorismo, a empreendedorismo tecnológico, academia e agilidade depois. Bom, Bacana. bom, já temos duas histórias bem diferentes. Né? Agora vamos lá. Leitão, conte-me um pouco mais sobre a tua história aí, cara. Minha história, eu vou contar também tô bem curioso. Alguns detalhes engraçados dessa história. Mas essa é a parte boa. Eu sou muito grato ao Will, que está na W-Brain hoje, e a Finet, que foi onde eu comecei também, né? A empresa que a gente trabalhava. O Will, porque olha que bizarro, eu era analista de requisitos e o Will ele era desenvolvedor de produtos diferentes, a gente mal se falava. Só que eu já tinha uma experiência prévia com um professor de inglês. E o Will começou a se interessar por esse negócio de Scrum Master na época, tinha muito conteúdo em inglês e tal. E aí ele descobriu que eu era professor de inglês, ele me chamou e falou assim, pô, cara, eu quero começar a estudar sobre esse negócio de Scrum e tal, tem muito conteúdo em inglês. Que tal a gente se juntar e a gente começar a você me ajudar com o inglês, aí a gente pega os conteúdos de Scrum, a gente começa a estudar. Até aí eu já tinha ouvido falar de Scrum por trabalhar com TI e tudo mais, mas não era algo que eu super me interessava. E aí eu topei, até aí topei. E aí nisso ficou aquele negócio de Scrum na minha cabeça, agilidade e tal. E foi uma época que eu estava muito viciado em meetup presencial aqui em São Paulo. Todo dia rolava um diferente, todo dia eu estava em um diferente, sobre todos os assuntos possíveis. E aí um dia surgiu um meetup de agilidade. E aí eu fui, tava mó galera, conheci muita gente, curti demais o assunto. E com isso foi onde eu comecei a entrar mesmo de cabeça em estudar sobre agilidade. Estudar sobre agilidade, a gente começou a estudar. E aí foi quando eu e o Will lá na Finet, a Finet começou um movimento de começar a querer trazer movimentos de inovação, começou a falar um pouquinho de coisas de agilidade, e a gente estava muito enfiado nesse meio de estudar essas coisas e tudo mais. E aí a Finet abriu uma porta imensa pra gente e falou assim, ó, a gente vai confiar em vocês para começar a trazer esse assunto aqui para dentro. E foi onde a gente, ali com o conhecimento que a gente tinha, com o que a gente estava estudando, a gente ficava de segunda a sexta saindo da Finet indo para meetup para conhecer gente, visitando empresa. A gente era muito cara dura também, né? A gente ia no LinkedIn, chamava o pessoal que a gente nunca falou na vida e falou assim, pô, a gente viu que vocês trabalham uma coisa de agilidade aí, a gente pode conhecer o que vocês fazem? E ia, então, o nosso começo ali foi muito parecido, a gente fazia tudo junto. E a minha primeira experiência foi isso. Eu trabalhava como analista de requisitos e dentro da Finet comecei a desempenhar lá o papel de agilista. Então, sendo analista de requisitos e trazendo a agilidade ali para dentro da empresa, até que se tornou um papel full-time. A gente conseguiu assumir esse papel, seguir, e foi onde a gente foi se desenvolvendo. Foi trazendo novas coisas, aprendendo novas coisas. E depois foi quando eu vim para a W-Brain e a gente... Aí né? Não tem como. Aí foi quando eu e o João a gente se trombou aqui na W-Brain e tem sido uma jornada muito legal. Mas minha jornada foi basicamente essa. Foi uma oportunidade que foi ímpar, eu acho que a Finet abriu, né? A gente não tinha
experiência prévia com agilidade, mas a gente era muito focado e gostava, até, a gente ama esse negócio. Então, foi ali que a gente começou, com os erros e acertos, a gente foi testando. Então, foi um aprendizado muito rápido e muito rico ali, né? De ter essa experiência. Não, eu tenho... Pode falar, fala aí, Joãozinho. Eu ia juntar aqui, Rudy, as duas perguntas que apareceram ali, que é uma da Nath, de qual é a maior dificuldade aí para começar, né? Que a gente encontrou. E a do Marcondes, que é aquela pergunta que 11 em cada 10 agilistas ouvem, que é, cara, qual é o melhor curso para começar, né? Se você é agilista, cara, essa pergunta você tem que tatuar. Meu, qual é o curso ou formação que eu tenho que iniciar? Eu ia fazer uma proposta para nós aqui, para a gente até utilizar nossas perguntas, que é, eu ia trazer um ponto que amarra essas duas, um histórico meu, que quando eu comecei, a primeira coisa que eu pensei, falando de ensino tradicional, foi, cara, beleza, eu preciso do melhor curso, né? Ou seja, eu era um pré-agilista ali, um agilista embrião, falei, preciso de um curso, preciso de uma formação, de uma certificação, vou estudar inglês para tirar lá o Scrum Org. Pode falar palavrão aqui ou eu derrubo onde? Pode, depois a gente põe aqui, brincadeira. Foda-se, né? Tipo, produção. Falei, né? E aí eu tava nessa daí. E a maior dificuldade, cara, que eu encontrei na época, e eu acho que até hoje também, é meio que calibrar esses dois, que é, cara, qual é a minha melhor estratégia de estudo e se realmente eu preciso estudar. Ou seja, a maior dificuldade, quando a gente está começando em agilidade, e às vezes até quando a gente quer, né, dar aquela alavancada, é, cara, se eu preciso estudar mesmo ou se eu preciso praticar aquilo para realmente absorver, né? Isso no meu caso aqui. Até hoje eu ainda faço essa pergunta de eu preciso do curso mesmo, né? Ou eu priorizo o curso ou eu priorizo a vivência? Eu vou comentar um pouco sobre isso aí, né? E aí eu vou pegar mais, talvez, mas não vou entrar muito em polêmica, mas eu vou cair ali mais ou menos o que a Nath colocou. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem para começar na agilidade, eu vou começar a falar da galera que está fazendo muita transição, né? Está saindo de uma área, seja como GP, seja de outra área totalmente fora desligada da TI, alguma coisa do tipo. É o seguinte, a gente vem muito com um paradigma, né, do tipo do erro, que você não pode errar, que você não pode falhar, das cobranças que a gente segue, problemas culturais dentro das empresas, pessoas que querem a agilidade, mas que não te dão espaço para fazer isso, né? Então, o que acontece? Eu acho que a minha maior dificuldade foi exatamente essa, tentar mostrar esse tipo de situação. E a barreira, acho que nossa, a gente tem uma barreira, porque às vezes as pessoas falam de agilidade, né, e falam que, pô, os agilistas são os caras. Não, a gente também tem uma guerra interna. A gente tenta dar coach para as outras pessoas, a gente tenta mentorar, a gente tenta ajudar, mas a gente também tem as nossas dificuldades e também a gente precisa também trabalhar isso. Né? Então, assim, as pessoas hoje, e aí voltando um pouquinho, aí talvez com a ideia do curso, como colocam, as pessoas vendem no curso somente o mundo de Alice. Né? É do tipo, você vai lá, você faz retro, você faz review, você faz daily, você faz isso, faz aquilo outro. Só que assim, aquilo ali não é um mundo... você tem dificuldades ali. Imagina, você for fazer uma retro e as pessoas só falam coisas boas. Ou então as pessoas não falam. Isso os cursos não falam, né? O problema de cultura, o curso também não fala. Né? Que você pode enfrentar problema de cultura, que você... Né? Esse processo todo de você transmitir a ideia de ambiente seguro para esse pessoal. Isso também não é dito nos cursos. Então, acho que as grandes barreiras, tá, foram essencialmente essas. Por exemplo, eu falo que teve numa empresa que eu trabalhei como gestor, né, e eu tentando trabalhar ali agilidade com o pessoal e tal, falei, não, gente, vamos lá, vamos testar isso então. E você tinha a alta gestão da empresa, ela falava que não, cara, eu não vou te dar esse espaço para você experimentar. Eu não vou deixar você fazer isso. Esse é um grande desafio que a gente tem. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem hoje com as equipes aí no front. Né? E aí trazendo, né, obviamente, o melhor curso, a ideia, os cursos não falam isso. Né? Então, aí talvez complementando o que o Joãozinho fala, é do tipo assim, entre curso e vivência, eu acho que você tem que ter um pouco dos dois. Eu acho que só vivência talvez te falte um pouquinho daquela pitadinha, daquele elementozinho ali a mais. Às vezes a experiência de um professor, a experiência, às vezes, das próprias pessoas dentro do curso, né? Troca. Eu, por exemplo, fiz um curso há algum tempo atrás de certificação
E, cara, a troca foi riquíssima. Se eu não tivesse, tipo assim, eu peguei o PDF lá, né, vamos chamar assim, mas se eu não precisasse, se eu não tivesse aquele PDF, o ganho que eu tive naquilo ali foi muito grande, porque eram pessoas maravilhosas ali, trocando, assim, absurdamente, muita informação, muitas dores. Na realidade, o professor até falou assim, gente, vamos montar um grupo de WhatsApp, porque a gente vai trocar muito mais lá e eu preciso dar o material do curso, senão a gente não consegue fazer. Então, assim, tem essa ideia, não existe atalhos, não existe verdades absolutas, né? Então, cuidado com essa ideia do pessoal vendendo atalho, vendendo facilidade, que não é fácil, é uma profissão como outra qualquer. Temos dificuldade sim, né? É uma coisa que às vezes a gente fala assim do tipo, a gente mentora, mas quem mentora a gente? A gente apoia, mas quem apoia a gente? É aquela ideia, se fosse tão fácil assim, né? É aquela ideia, o psicólogo também não precisa de um psicólogo lá, eu sempre falo isso, né? Então, é mais ou menos isso. A gente é agilista, a gente erra, sim, a gente acerta, a gente precisa de um outro problema. E é a mesma coisa, o advogado precisa de formação, precisa de experiência, o médico, e por aí vai. Então, é a mesma coisa com a gente, não tem atalhos, não vai ser, desculpa aí, não vão ser 15 dias, não vão ser 20 dias, é uma rotina, você vê. Eu estou desde 2012, o Leitão está aí desde 2015, 16, né? Um monte, né? Por aí. E assim, uma coisa que o Leitão colocou é fantástico. Gente, quantas pessoas às vezes me abordam no LinkedIn atrás de informação? E isso é fantástico. Faça isso. Entendeu? Se você está com... achei o Leitão lá no LinkedIn, aborda ele. Achou o Leitão no Insta, vai lá. Achou o João, aborda. Não tem problema nenhum. A gente está aí exatamente para isso. Para a gente tentar apoiar isso da melhor maneira possível. Até porque a carreira é de vocês, gente. Então, assim, se vocês não correrem atrás, não vai ser mais ninguém. A responsabilidade é sua. A carreira é sua. Entendeu? Mas, enfim, é essa pitadinha aí que eu acho que os dois têm que ser balanceados, os dois têm que ser movimentados, você tem que ter o conhecimento sim de curso, sim, sério, cursos sérios, pessoas sérias, né, com entrega de valor, e você também tem que ir para o front, porque não tem como, né? É aquela história, você não dirige um carro somente na teoria, né? O cara fala lá, pisando na embreagem, solta, tal, não sei o quê, blá, 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 e saiu. Não, você tem que sentar no carro e você tem que dirigir de alguma maneira. Você tem que sair da cidade, você tem que ir para a estrada, você tem que ter essa experimentação, sim. Senão, também não funciona. Só teoria. O Leitão, professor de inglês. Ele parar de falar inglês, meu amigo, daqui a pouquinho o inglês dele vai embora. Então, é mais ou menos essa ideia. Beleza? Eu acho que na minha carreira, o que eu senti mais dificuldade no começo foi exatamente o ponto que o João trouxe, de ter a confiança primeiro, ter a confiança de que eu sei o suficiente para começar, e depois, no começo, você vai ter uma avalanche de conteúdo das coisas. É infoxicação mesmo, tipo, é muito fácil você se infoxicar. Um monte de ferramenta, um monte de prática, um monte de curso, um monte de coisa. Então, no começo é difícil você falar assim, qual que é o baby step, né? Qual que é o passinho do bebê aqui que eu consigo dar? E aí é criar consciência de que agilidade se adota através da agilidade. Então, você precisa usar todo o mindset, né, que a gente tanto fala, ágil também, né, também nesse começo. Agora, ponto que com essas pessoas que me abordaram no LinkedIn e perguntando, eu quero ser agilista, mas eu trabalho com marketing. Eu quero ser agilista, mas eu trabalho com vendas. Uma coisa que eu identifico muito as pessoas não entendem que para você ser um agilista, para você ganhar por ser um agilista, antes você precisa ser um agilista. O que eu quero dizer com isso? Cara, você pode ser agilista em qualquer coisa que você fizer. Não necessariamente você vai ganhar por ser full time nisso, mas você pode ser agilista em qualquer coisa. Então, esse é sempre o primeiro passo que eu falo, eu indico às pessoas, o quanto que você é agilista no que você faz hoje. Você pode estudar os conceitos, você pode aplicar no seu dia a dia, você pode incentivar seu time a adotar algumas práticas. A diferença talvez você não ganhe por desempenhar esse papel full time. E dentro da agilidade a gente fala tanto de papéis e não cargos, né? É normal que o mercado tornou isso cargo. Tudo bem, isso é uma outra discussão. Mas dá para ser um papel também. Antes, pelo menos na minha visão, dá para ser um papel. Se você trabalha com vendas, se você trabalha com marketing, se você trabalha com operações ali, dá para você desempenhar esse papel e a primeira experiência que você vai ter.
E eu não vejo por que você não colocar isso no seu currículo, na sua experiência. Se você trabalha com, sei lá, Na sua entrevista. suporte, e você começa a trazer práticas de agilidade para o seu time, para o seu dia a dia, por que você não vai colocar isso ali e, de repente, isso starta sua carreira como Outras situações. agilista? Se você tá... vou fazer CSM, depois eu vou fazer KMP, aí depois que eu vou começar a procurar emprego nessa área, e eu quero logo uma vaga ali, né, de ganhando alguns dígitos aí. Não, acho que não é assim que funciona. A gente, que nem você falou, não tem atalho. Tudo na vida você vai passar por etapas e vai amadurecendo e vai ganhando essa especialidade. Então, essa é uma grande dificuldade que eu vejo nas pessoas, de entender que para ser agilista você não precisa ganhar por ser agilista. Você pode ser agilista fazendo o que você quiser. E aí, em relação ao por qual curso começar, eu não acredito muito que o curso é o ponto que vai ser essencial, mas o que eu sempre indico também, não precisa gastar dinheiro para você se desenvolver. Que nem eu falei, meetups mudaram minha vida. E todos foram de graça. Todos foram de graça. E eu aprendia com a experiência das outras pessoas. Muitas vezes eu não aprendia com a palestra lá do meetup que acontecia. Eu aprendia chegando 30 minutos antes, encontrando alguém no elevador, que me passava uma experiência. Depois da palestra, quando eu tinha lá o networking, perguntando para a galera, o que você está fazendo aí? O que você fez? Posso conhecer sua empresa? O que você está fazendo lá? Vamos tomar um café? Foi assim eu aprendi muita coisa. Acho que os aprendizados mais valiosos que eu tive foi nos meetups e foi com as pessoas que eu conheci nos meetups. Tá? E hoje eu acho que está mais fácil, porque está tudo online ainda. Então, é exatamente isso, Leitão. Você vê, o que eu sempre falo, às vezes, por que às vezes algumas pessoas me chamam, vamos fazer uma live, vamos aqui, e essa iniciativa hoje da WBrain é exatamente isso. Você não tem um meetup, mas você está aqui, você está dentro da sua casa. A gente está num processo pandêmico e a gente está aqui entregando valor, conversando, trocando experiência. É aquela situação que a gente tinha lá atrás. Só que antes a gente ia, né, presencial, né, tinha um cafezinho, tinha um coffee break e tal. Só que, fala aí, Marcondes, beleza? Então, assim, hoje você tem essa situação muito mais prática, né? Muito mais fácil, entendeu? Então, assim, só que as pessoas devem aproveitar, só que as pessoas querem, em algum momento, e aí trazendo um pouco, as pessoas querem terceirizar. Entendeu? Elas querem terceirizar do tipo, eu vou fazer um curso e eu vou terceirizar meu aprendizado que vai ser somente esse curso. Esse curso tem a responsabilidade de me dar todo o conteúdo e eu não vou correr atrás. E aí, até trazendo um pouco uma pergunta aqui da Priscila Raposo, ela colocou aqui pra gente. Primeiramente, Priscila, muito obrigado por estar aqui com a gente, né? E gratidão aí pela sua interação com a gente. Ela fez uma pergunta aqui que, assim, para ingressar na carreira, necessariamente tem que ter algum certificado? Olha, eu vou falar uma coisa. Na minha visão, não necessariamente. A gente falou aqui, o Leitão, Marcelo Leitão falou aqui que ele aprendeu absurdamente. E Rudinei, acho que foi Rudinei. Travou ali, hein? Oi. Voltei? Voltou. Vocês estão me ouvindo? A minha imagem está preta. Estamos te ouvindo e te vendo, viu? Então, beleza. Então, assim, voltando aí o que a Priscila falou, né? Para ingressar na carreira, você precisa ter algum certificado. Olha, hoje está meio que obrigatório. Você, por exemplo, hoje você não consegue, aí, por inúmeros RHs, eles não conseguem hoje te chamar para uma entrevista sem um certificado. Então, hoje passa a ser. Mas não se prenda apenas ao certificado. Jamais. Se prenda na ideia de você conhecer, participar em eventos como esse para absorver informação, fazer a aplicação prática na sua vida, entendeu? Faça a aplicação prática na sua vida, traga para a sua vida, traga para o seu setor, talvez, hoje. Então, vá fazendo essas aplicações aí. E, mais uma vez aqui, boa noite, Marcondes, né? Mais um agilista aqui da WBrain. Né? Fica à vontade aí, meu amigo. Tamo junto, vamos aí para mais uma live aí. E eu sei que você estava se coçando lá nos bastidores. Só dá uns 20 minutos, só dá uns 20 centavos aí para vocês. Opa, os 20 centavos são valiosos. E aí eu já saio e aí eu quero ver a Nath entrar, porque ela reclamou que falou que só tem muito homem. Então, eu vou dar uns 20 centavos, saio e eu tenho que entrar. Beleza? Beleza. Vamos lá. Eu concordo com tudo que vocês estavam falando, né? E deixar uma dica, que é uma informação assim. As pessoas elas não entendem, né, o porquê que o profissional ganha aquilo. Né? Se você fizer a média salarial de um médico especialista em, sei lá,
Vamos para estética, né? Em rinoplastia. Quanto que o cara não ganha? E aí vai existir lá um curso de 2, 3 dias para esse cara, e aí você vai ganhar a mesma coisa que ele? Não vai, você não tem o histórico dele, você não fez a medicina, né? Você não tem um histórico, né, profissional e tudo mais que leve isso para você. E daí, com relação à agilidade, apesar da onde ela bebe a fonte, não é a TI, né, o Lean lá e tudo mais, mas ela surgiu da TI, e os profissionais que eram os Agile Coaches, e aí eu vi as histórias de vocês, como são distintas, mas passam por um caminho de experiências, né, de outras áreas. Então, eu também tive a minha, enquanto gestor, e aí, enfim, já tinha trabalhado com Scrum enquanto desenvolvedor. Então, você tem esse histórico, isso te leva, e você já está naquele patamar de salário. Então, essas pessoas experientes é que elas se tornaram os agilistas. E nós não tínhamos agilista júnior. E talvez hoje seja realmente uma nova profissão. E aí a pessoa vai se especializar nas técnicas, nas ferramentas, nos métodos e tudo mais, e talvez até vai baixar essa faixa salarial. Porque a gente está precisando de novas pessoas, formando novas pessoas. Então já tem empresas fazendo isso, né, formando ali o profissional logo no início. E assim, é justo você pegar uma pessoa que era do RH, e que não tem experiência em processo e tudo mais, está aprendendo ferramentas, e de repente ela vai competir na mesma faixa salarial de uma pessoa que, sei lá, está há mais de 10 anos trabalhando com isso, né? Então, assim, não tem sentido. Já respondendo a pergunta que você estava respondendo aqui agora, o Rudney, só complementando, boa noite, Nath. Que a força esteja com você. Obrigado, ela fez a tatuagem em minha homenagem a Andrea Geoffort, tá? Não. Tinham perguntado, né, com relação a... Nossa, eu brinquei agora, até esqueci. Tinham perguntado, Rudney, sobre mesmo o que? Desculpa. Era as dificuldades que você encontrou no começo da carreira, e aí aquela pergunta de qual o melhor curso, que a gente já falou bastante. Então. Tinha uma outra resposta, tinha uma outra pergunta que ele estava respondendo, e eu estava... sim, que foi da... Deixa eu puxar aqui. Se certificação era essencial. Isso. Muito bom. Para ingressar na carreira, necessariamente tem que ter algum certificado. Certificação era necessário. E assim, eu vou trazer 2 casos reais aqui. Um do Juan Bernabó, que foi o cara que trouxe o Scrum para o Brasil, praticamente. Foi o primeiro evento oficial, né, do Scrum. Ele não é informado, ele não tem nem informação. Não tem. Baita de um cara. Ele é tipo um dos patronos aqui dos gurus. Tipo, igual tem os gurus, os santos, o cara é o Deus, tá ligado? O cara é ferrado na agilidade. E você tem que estar colado nele para entender o que vai acontecer com o mercado. Esse cara não tem certificação de nada. Esse cara tem... E digo mais. Isso! Eu tive um prazer aí, voltando aqui rapidamente. Eu tive um prazer de trabalhar. Mas assim, é um ponto fora da curva? A gente tem um mercado? Tem, que o mercado exige, Eu fui me tornei Agile Coach sem uma certificação, nenhuma, porque eu já atuava, eu já formava Scrum Master, já formava POs, enquanto gestor, só que teve um momento que foi necessário. Teve um momento que portas estavam se fechando. Putz, você é bom, você passou, você não sei o quê. Eu não tenho certificado. Não tem um certificado de CSM, não tem. Aí eu, tá bom, deixa eu lá fazer. E daí eu fui fazer e tudo mais. Era só esses 20 centavos que eu queria trazer. Para quem perguntou, né? Preciso, não sei o quê. É um caminho talvez mais difícil e você vai ter que provar e comprovar na prática. E também não adianta nada botar sopa de letrinha lá no nome, ter um monte de certificação. E como ontem eu estava entrevistando um profissional, que, o cara tinha um currículo melhor que o meu. Mas quanta disfunção, assim, no que falava, nas coisas e tal, e não estava batendo lé com cré. E aí? O que adianta ter um CV todo garboso, todas as patentes e tudo mais? Gente, meus 20 centavos, eu vou lá. Um abraço. Valeu, Marcondes, muito bom, muito bom. Nath, como é que você tá? Obrigado, Olá! Tudo bem? Tava aqui quicando para entrar. Aproveitando que a Nath entrou aí agora,
Nath, tem uma situação que a gente comentou lá no grupo do Blogueirinhos, e a gente vai fazer aqui agora ao vivo para você. Opa, vamos, bora. E você, olha só, e não aceitamos, né, Leitão? Não como resposta. Ah, beleza? tá. É sobre a nossa próxima live, que a gente vai marcar talvez daqui a 15 dias. A gente quer você falando sobre o assunto diversidade de um modo geral. Já que é um assunto que está hoje dentro da WBrain, hoje está carregado dentro da WBrain, hoje de forma, com papel de responsabilidade sobre isso. Aí, rapidinho, só cortando, né, a galera, mas aqui ficou o nosso convite para você. E aí, obviamente, para as outras meninas que estão tocando lá, as outras pessoas que estão tocando, já fica aqui também o nosso convite, né, para trabalhar aí com a gente na próxima. Então, bora. Esse Fechado. o papo já foi dado. Agora, fala um pouquinho de você, Nath. Aí, trazendo para a gente, como é que você começou aí na agilidade? Como é que foi essa ideia? Como é que você veio de outra área? Você veio transicionando? Como é que foi isso? Dá um toque aí para a galera que está acompanhando a gente e aí a gente vai seguindo. Beleza. Eu comecei, na verdade, na área de governança de TI. Foi a primeira vez que eu tive um contato mais próximo com projetos. E eu olhava muito para gestão de processo, gestão de contrato, financeiro, contábil e tal. Até que chegou num ponto que eu virei pro meu chefe na época e falei assim, cara, eu não quero mais trabalhar com isso, eu quero ir para a gestão de projetos em si. Porque eu via a necessidade de pessoas que sabiam fazer gestão e a ausência desses profissionais capacitados. E aí, nessa época, eu já estava trabalhando na TIM, já tinha uns 5 anos, 6 anos, mais ou menos. E comecei a brincar nos projetos. Eu já tinha, trabalhando com a parte da gestão de contratos, notado ali aqueles probleminhas que a gente quase não conhece, de assim, cara, nunca fica dentro do orçado, atrasa, tem que fazer aditivo do contrato, porque a galera não conseguiu cumprir o prazo. Mas por que isso acontecia? Eu não sabia. E aí eu comecei a trabalhar, de fato, nos projetos. E eu continuei não entendendo por que isso acontecia. Eu via acontecer e eu não conseguia entender. Mas eu trabalhava com projetos muito técnicos. Era uma área de redes dentro da TIM Brasil. E aí eles olhavam para a parte de equipamentos, a gestão de equipamentos com TI e tal. Então, não tinha muita visão de negócio. E aí eu ficava meio perdida ali, porque nunca trabalhei, nunca me especializei, né, tecnicamente. E aí eu fui para a área de Business Intelligence. Aí a cabeça abriu. Porque eu comecei a perceber como que na área técnica a gente não tinha visão do que estava acontecendo no negócio e aí as coisas começavam a não casar. Até que rolou um treinamento de Scrum dentro da TIM. Vamos falar sobre isso, né? Isso foi em 2017, meados de 2017. Eu consegui participar do treinamento, consegui uma vaga, participei e eu pensei, putz, isso pode ajudar muito no meu trampo, porque eu justamente tinha que fazer a ponte entre as áreas de negócio, então marketing, financeiro, com os desenvolvedores para eles entregarem o que a área de negócio precisava. Eu era essa ponte. E aí, quem eu fui procurar? Que era a minha referência na época, que eu sabia que falava, né? Sobre Scrum, sobre agilidade. Fui na Andressa Chiara, que eu conheci na TIM uns anos antes. Ô, Andressa, me ajuda aí. Não tenho grana agora para fazer curso de especialização e tal. Me indica curso, me indica onde que eu posso me especializar nisso. A Andressa me pegou pela mãozinha. Jorginho, um beijo para você. A Andressa me pegou pela mão, literalmente, e me ensinou os primeiros passos. Foi, inclusive, pela Andressa que eu conheci a Dai, que hoje é minha mentora na WBrain. Então, e aí, o que eu comecei a fazer? E por que eu perguntei sobre a dificuldade de vocês? Porque eu tive muitas dificuldades, assim. Cara, como é que eu trago essas ferramentas para minha dinâmica, onde eu não consigo trabalhar de ponta a ponta, de maneira ágil, mas como que eu faço as mudanças locais? E esse foi o primeiro passo que eu fiz. Comecei a fazer mudanças locais. E assim, depois que você
vê esse portal e você transpassa esse portal, esse negócio começa a fazer parte da vida. Porque para criança, a gestão das tarefas da criança tinha um Kanban no quarto. Eu sou mãe de uma criaturinha adolescente já, então assim, no quarto tinha um Kanban para saber o que tinha que fazer todo dia, quais eram as tarefas mínimas e tal. Hoje a gente usa aplicativo para isso, mas assim, tinha isso. E eu comecei a fazer essas pequenas mudanças no meu dia a dia. Em seguida, eu decidi sair do Rio de Janeiro, vim para Brasília e fui trabalhar numa empresa que já usava Scrum, só que eu vim mais como time de desenvolvimento, trabalhando com BI. E aí eu comecei a perceber que o que mais me incomodava na empresa era a parte de gestão. Ok, na parte técnica não vai rolar, deixa eu ir estudar mais essa questão de gestão de pessoas, como que funciona essa coisa do facilitador. E logo em seguida eu consegui uma oportunidade para atuar como facilitadora, inclusive com o Jorge Prois, do Agile to the People. E foi quando eu percebi que na prática a teoria muda, quando a gente está nessa posição. Que nos cursos, nos meetups, normalmente a gente conta case de sucesso. Eu fiquei muito feliz a primeira vez que eu vi uma palestra, que foi do Lula, minhas cagadas nesse papel. Porque, cara, ninguém fala das aprende, né? É fazendo besteira que a gente aduba a vida. Não, pera. A gente vai... Então, eu comecei a olhar para aquilo, do tipo, puta, a teoria é realmente bonita, mas na prática o negócio é diferente. Eu preciso buscar outras formas de fazer isso chegar. Porque ou as pessoas já têm conceitos prévios que não necessariamente se aplicam àquela realidade, àquele contexto. Então, como que eu faço essa adaptação? E aí, é quando a gente vai, bota a mão na consciência, né? Tipo, putz, agilidade não é fim, agilidade é meio. Qual é o meu objetivo quando eu uso agilidade? 2, agilidade é sobre adaptação. Vamos voltar lá para o manifesto? Né? Vamos para a base? Se a gente for ali, beleza, tem o Lean, legal, mas a partir do Lean o que eu aproveito? Cara, vai no manifesto, na dúvida, corre lá. Ele vai te dar alguma luz para você achar a resposta, né? Ou pelo menos saber direcionar melhor a sua pergunta. Então, é adaptar a mudança e adaptar o contexto. E nesse processo foi que eu fui amadurecendo, inclusive identificando quais eram os meus gaps para eu poder atuar da melhor maneira possível. E aí eu esbarrei também, João, não sei se foi o João ou se foi o Marcondes que comentou, em alguém que tinha aquela carreirinha de certificações, né? Mas, cara, as coisas não faziam sentido. O que aquela pessoa falava, sabe? É cheia das buzzwords. E, tá, mas e a agilidade, de fato, cadê? Cadê o resultado? Onde para? Né? Tipo, a eficácia do negócio. Porque botar canvas bonito na parede e mostrar gráfico é fácil. O quanto aquilo reflete a realidade das pessoas e quanto aquilo está de fato facilitando a vida daquelas pessoas. Eu não via esse canal. E aí eu comecei a perceber essas coisas. Beleza, eu não posso correr nesse erro. Vamos correr atrás para não fazer. Então, não tão resumidamente assim, minha história, como eu fui parar como agilista. Muito legal. Muito legal. Então, assim, e é interessante, e aí trazendo um pouco para a galera que está começando com agilidade, ou pensando em entrar na agilidade, mais uma vez, o que a Nath colocou aí, e é que a gente vem falando, é assim, gente, a galera que vai fazer curso, que está fazendo curso, eles só dizem um mundo de Alice. Só fala o que é bom, e o que funciona, né? ou melhor, o que funcionou em um determinado momento e que acha que é a melhor maneira. Em um determinado contexto, né? Porque então, às vezes, no mesmo momento, em outro contexto, não vai funcionar. Não, e tem um outro detalhe que é assim, não tem bala de prata. Por exemplo, eu vou dar um exemplo hoje. Eu tenho 3 times, hoje trabalhando com 3 times em um determinado cliente. Tem um time que é totalmente diferente. A minha abordagem tem que ser totalmente diferente dos outros 2. Simples assim. Então, aonde que diz isso? Quem que fala isso? É a vivência, como que o João colocou. O curso, ele é necessário? Sim, claro, mega necessário. Não posso dizer que não. Mas a vivência ali na prática é isso. E não tem bala de prata. Não tem bala de prata.
Então, uma coisa que eu sempre falo, usa agilidade na sua vida. Faz você como um grande exemplo prático. Entendeu? Faça retrospectivas da sua vida. Vê o que você está fazendo de bom. Vê o que você pode melhorar. Né? Vê o que você deve continuar fazendo. Se pergunta todo dia o que você vai fazer. Né? Então se mobilize para isso. Usa o que você usa na sua casa. Faz isso, entendeu? Faz isso que eu acho que é um grande exercício, né? Tem que trazer aqui. Né? É um grande exercício, né? Para vocês. Entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. É a minha colaboração aí em relação a isso. Gente, eu acho. Puxa aí, João. Eu ia trazer as perguntas. Fala aí, Joãozinho. Mas se quiser trazer a pergunta, comenta em cima e a gente vai que vai. Pode falar, fala aí, se você contribuir com a gente. Já até esqueci, mas vamos aí. Então vou fazer uma observação então sobre os cursos. Cara, eles não são fundamentais para começar. Eu só fui tirar minha primeira certificação como agilista em 2019. Eu já estudava e eu já estudava, já aplicava na vida, mas a certificação, o primeiro conjuntinho de letras bonitinho do LinkedIn, só veio no final de 2019. Então, assim, ela não é... Vai me dizer que você também tirou em dezembro de 2019. Foi setembro, uns pouquinhos meses antes. Isso me lembra que eu tenho que renovar a minha CSM. Mas, enfim, vamos lá. A certificação, os cursos, eles não são fundamentais para você começar. Como o Rudy e os meninos já disseram, você não precisa colocar dinheiro na frente para obter conhecimento. Porém, estar num ambiente de certificação, de curso, de workshop, te possibilita trocar experiências com pessoas de contextos diferentes e ver a aplicabilidade daquela teoria em contextos diferentes. Assim como nos meetups. Mas como os meetups eles são mais abertos, talvez eles não vão falar especificamente de um framework, de uma metodologia. Então, os meetups eles te trazem também essa mesma experiência, essa mesma bagagem, sem colocar dinheiro necessariamente, mas sem também te direcionar para uma metodologia específica que às vezes são pedidas, né? Conhecimento de Scrum, conhecimento de Lean, conhecimento de PBB, enfim. Legal. Estuda isso, mas esse também de novo, olha, a porta tá ali. Você tem que se esforçar para passar por ali, correndo atrás do conteúdo por fora, correndo atrás de pessoas para te ajudar, se você não souber onde buscar. Então, de novo, cara, procura a gente no LinkedIn, procura a gente aqui no Instagram, chama, fala com a gente. Porque se tem uma coisa também que eu aprendi na comunidade, é que a agilista cresce em comunidade. Então, sozinho... O princípio da colaboração, né? Indivíduos e interações acima de processos e ferramentas. Tá lá. Exatamente. Tá lá. De novo. Voltamos, né, ao nosso querido manifesto. Então, procura a gente, procura as pessoas que você conhece, as referências. Eu não conheço nenhum agilista que não seja super acessível. Isso é um ponto bem interessante de falar. Eu não conheço mesmo. Tem alguns aí que estão no pedestal, hein, Nath? Opa, polêmica. Vamos lá. Talvez é porque a gente não ganha 5 dias. Enfim. Aí, vamos, próximo assunto que eu já me perdi na zoeira aqui. Não, gente, um ponto que eu ia puxar era, a Nath até comentou, né, da gente correr pela beirada, para a gente buscar o conhecimento de forma autônoma. E eu vi até ali no chat a pergunta do qual certificação começar. É uma pergunta muito normal e muito natural, tá, gente? A gente busca esse tipo de informação, porque é natural. Você vai abrir uma vaga no LinkedIn, vai, que nem a Nath colocou, requisito certificação CSM, KNP1 e por aí vai. Mas, de novo, a gente... o Scrum Guide, por exemplo, tem o quê? 19 páginas, se não me engano. 18. A versão 2020 tem 16. 16 páginas, gente. Lá e fez que eu acabei de passar agora pro pessoal lá do time. Aí você abre o YouTube, aí beleza, você entendeu todo o conceito ali com essas 16 páginas. Se você abrir o YouTube, você vai ter infinitos vídeos falando sobre a experiência das pessoas, falando sobre contextos, como começar, por onde começar. Dali você aprende, você não gastou um centavo. Meetup, que nem a Nath reforçou,
Isso não vai gastar nada. Uma observação interessante sobre o Scrum Guide e sobre o Kanban condensado, essencial, eu acho. Ambos são gratuitos. Isso aí. Você encontra o PDF jogando no Google. Cara, guia do Scrum, Kanban essencial e o PDF tá lá. E aí, um caso até que eu lembrei daquilo que a gente comentou no começo, né? De primeiro aplicar isso no seu dia sem estar ganhando por isso, para você ser um agilista, antes de ser pago por ser um agilista, você assumir o papel de agilista, é o caso até de uma empresa que a gente trabalhou, que é o Itaú, o RH do Itaú. Eles fizeram isso muito bem lá. Para trazer para o contexto para todo mundo, lá os times da AP, né, da área de pessoas do Itaú, eles não contratavam facilitadores. A gente não contratava, a gente trabalhando lá também. Eu, o João também passou por lá. A gente formava facilitadores. Então a gente entrava no time, atuava durante um tempo com esse papel e emergia a pessoa que tinha esse perfil. E a partir disso, a gente ia lá, capacitava essa pessoa naturalmente se tornava um agilista. E ela não necessariamente ganhava por isso. E eu tenho certeza que são 600 pessoas lá, gente. São muitos times. E eu tenho certeza que muitos desses facilitadores que se desenvolveram lá, a AP não tem só a galera de RH. Tem a galera de RH, tem médico, tem enfermeiro, tem gente de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho. Tem todas as áreas. E ótimos agilistas, com uma cabeça às vezes muito melhor de muitos agilistas aí tiveram uma carreira tradicional dentro da agilidade surgindo do TI. Então, assim, essas pessoas viraram agilistas antes, e provavelmente muitos deles até hoje não ganham por ser agilistas, mas eles são agilistas no dia a dia deles. E se eles quiserem fazer essa transição, falar assim, eu quero assumir um papel full-time de agilista e ganhar por isso, eu tenho certeza que eles têm muita capacidade de conseguir fazer essa transição de carreira, porque eles têm experiência. E a experiência deles veio de aplicar onde eles estavam. Não veio de... Uma vez me procuraram no LinkedIn e olha o contexto. O cara, ele foi demitido, então ele recebeu o FGTS, não tinha altos salários, ele até abriu para mim qual foi o FGTS dele, não era algo muito... não era uma bolada. E o que ele me perguntou eu não trabalho com TI, não trabalho nessa área, comecei a estudar agilidade, quero saber eu tô com o meu FGTS, eu quero tirar uma certificação de Scrum Master. PSM ou CSM? Essa é a pergunta dele pra mim. Uma pergunta comum, inclusive. O conselho que eu dei pra ele foi exatamente esse. Eu falei, cara, usa esse FGTS pra segurar a onda aí, por enquanto, e vai pros etapas. Vai ler o Scrum Guide, vai estudar, E de repente procura uma vaga no que você sabe e se torna um agilista lá dentro. E um detalhe, só um detalhe que eu gosto muito de falar para a galera que está começando, e até uma pergunta da Solana, acredito que seja Solana. Por favor, Solzinha, pode chamar de Sol. É Solana, então tá. Mas é Solzinha. Então, beleza. Sol, quando você pergunta por qual certificação começar, eu vou falar para você o seguinte, um erro muito comum que as pessoas fazem quando está começando na agilidade é o seguinte, eu vou fazer PSM, PSPO. Gente, são duas certificações com intuitos totalmente diferentes. PO é uma coisa, SM é outra. Então, quando as pessoas falam assim, vou fazer PSM ou CSM, PSPO ou CSPO, as pessoas, literalmente você fala assim, ela se perdeu, ela está fazendo tudo. E não é tudo. Você tem que focar, você tem que direcionar a sua carreira. Então, o primeiro passo aí é tentar entender qual é o trabalho real do SM e qual é o trabalho real do PO. Então, a partir e qual é o seu perfil, né? Sim, exatamente. E para você entender para onde você quer ir. Então, Sol, por qual certificação começar? Depende. Qual certificação? Você quer o quê? Quer ser um SM, entender todo o papel do SM, ver se é isso realmente que você quer. Ou então você lê lá qual é o papel do PO e ver se é isso realmente que você se identifica. Isso é um primeiro passo, já que você perguntou sobre qual certificação, e eu gosto de passar isso, porque, inclusive, pessoas, amigas minhas, direto falam assim, não, eu vou fazer PSM, vou fazer PSPO, depois vou fazer não sei o quê. Eu falei assim, faz sentido ou você só está fazendo porque está fazendo? Tem que fazer sentido. Se não fizer sentido e não for um propósito, você vai ter aí um pequeno problema aí de carreira, entendeu? Fato.
Entendeu? É isso. Galera, gente, eu queria puxar algumas perguntas aqui. Opa, Quer puxa falar? aí. Não, eu ia falar que a gente tem 5 minutinhos aí pra gente, né? Eu ia puxar uma última pergunta e Puxa aí. até a gente levantar aqui rapidamente. Por que algumas empresas trazem agilidade como se fosse apenas fazer rápido? Foi o Anderval que trouxe. Vocês querem falar rapidamente Gente, o que vocês acham disso? Eu achei uma pergunta interessante. Bacana. Cara, agilidade não é velocidade, né? Então, agilidade não é entregar rápido, é entregar com qualidade. Então, você ser ágil é você entregar com qualidade no menor tempo possível. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso entregar, às vezes, um pedaço de alguma coisa, né? Que seja mega funcional, obviamente, não é só entregar um caco, mas entregar alguma coisa que já funcione e que você realmente consiga aplicar. Então, em vez de você se preparar para entregar um produtão inteiro, talvez você entregue a primeiro, vamos fazer um cadastro? E você faz a parte lá de cadastro. Trazendo aí para o TI rapidamente, né? Para dar um briefing rápido. Então, eu vou fazer só o cadastro. Beleza. Então, as pessoas estão ali fazendo o cadastro e no meio desse caminho, às vezes, você pode encontrar alguns problemas disfuncionais que você ia pegar lá na frente. Né? Uma tela, uma coisa, mas lá na frente, então você já pega imediatamente. Então, é aquela ideia, é o preparar usando. Então, é o ágil, né? Você ser mais ágil na entrega, mas entregar sempre com qualidade. Então, cara, cuidado, agilidade não é velocidade, nem muito menos, né? Tiro, né? Então, é mais ou menos isso. Fala, Nath. Fala, Nath. Eu gosto muito de trazer a visão do trem-bala e do guepardo. O felino. Falar, o nosso felino. Faz a guatirica aí. O trem-bala, ele é extremamente rápido. Só que se acontece algum imprevisto no caminho dele, ele para e até que esse imprevisto seja resolvido, ele não consegue continuar o caminho dele. Então ele não chega no destino final. O guepardo, ou os felinos de modo geral, eles têm a visão ali da presa. E cara, eu gosto do guepardo porque o guepardo literalmente passa por cima do que tiver e ele se adapta e ele continua sendo muito rápido. E ele consegue alcançar a presa dele, mesmo que uma pedra sujando o caminho. Porque ele pode decidir desviar da pedra, ele pode decidir pular a pedra, usar a pedra como um ponto de apoio para, de repente, buscar uma presa melhor. Então, a diferença entre a agilidade e a velocidade é que não adianta eu querer entregar rápido se eu não sei me adaptar ao que tá fora do meu controle. E assim, spoiler, muita coisa tá fora do nosso controle. Assim, muitas mesmo. Eu diria tudo que tá fora do nosso controle. Se não é assim, tudo que a gente aprende, né, ali na CNV, que muito taxativo não é legal. Mas se não é tudo, é a grande maioria das coisas. Isso aí. Então, se a gente... A diferença é que, assim, a ideia da agilidade é você entregar o que é mais importante num tempo curto. Para você poder saber até se aquilo de fato era mais importante. Priorização. Então, priorização, fatiar mesmo. Tipo, cara, eu quero me locomover daqui na esquina sem andar. Eu não preciso de um carro, eu posso ter um skate, um patinete, um hoverboard, né? Coisas muito menos complexas, muito menores que um carro. Não, vamos considerar que eu quero ir de roda mesmo, sobre rodas. Né? Então, assim, deixa eu testar essa hipótese, vai funcionar? Porque, às vezes, eu tenho um buraco no caminho. E aí, o que eu tenho que fazer para melhorar isso? Então, Deval, gostei da sua pergunta. A Deval também é amigo do coração. Mas eu gosto dessa diferença. Então, do trem-bala pro felino. Eu responderia que o porquê que as empresas acham que é somente entregar mais rápido é porque elas não entenderam o que é agilidade e elas só estão querendo entrar na moda. Assim como daqui a alguns meses Flight Level vai ser, tipo, a experiência em Flight Level tem que ter, a gente tem que usar Flight Level aqui. Não entenderam nada do negócio. Gente, caminhando. E o pessoal que final... compara Flight Levels para hierarquia. Vai virar bagunça. Frustrações da vida. É assunto para até talvez próximas lives. Gente, eu queria... tem uma pergunta aqui que eu acho que é rápida de responder, que acho que foi da Priscila, que é se é essencial o inglês para começar. Não é. Conheço N agilistas, talvez até a maioria, que
não fala inglês, é super tranquilo, tá, gente? Obviamente, vai ter oportunidades que vai ser essencial, se você for trabalhar numa empresa que necessita, mas aí entra como um requisito de qualquer outra oportunidade. Aí, gente, pra gente fechar, eu queria que cada um de nós compartilhasse uma dica para quem, eu sei que a gente deu várias aqui, mas para a galera consolidar, uma dica para quem está começando, para quem tem interesse nessa área e não está ainda meio perdido. Nath, você quer começar? Comece com o que você tem hoje, da maneira mais simples possível. Qual é a sua realidade e como você pode adaptar a mudanças e responder a mudanças sem prejudicar o seu resultado final. Muito bom. Rudney, tem alguma dica aí pra gente? Não, vou deixar o Joãozinho. Começa aí, Joãozinho. Boa. Cara, rede de apoio é muito importante, velho. Rede de apoio é o que há. Então, os meetups, assim, quando você tá começando, cara, tô desempregado, quero fazer uma transição de desemprego pra isso, é essencial. Mesmo que você não tenha desempregado, você fala, meu, eu quero ir lá pra tomar uma cerveja, igual o Agile Beer ali. Quem gosta da farra, né? Nath ali, com a pessoa animada, a galera que tá aqui, eu também curto. Aparece, ouve, chora suas pitangas. A rede de apoio é essencial. E rede de apoio é fazer conexões aí nesse mundo. Isso aí. Cara, eu vou deixar uma situação aí rápida. Inclusive, a dica que o Agile to the People, olha só, meu inglês está indo pro saco rápido, né? Ainda mais nessa hora. Ele colocou ali uma situação e é mega. Ele colocou ali, agilidade não é Scrum. Eu ainda vou mais longe. Agilidade não é nenhum framework. Não é Scrum, não é Kanban, não é nada disso. É o teu pensamento, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma do dia a dia. Então, para com esse negócio de, eu vou estudar Scrum para ser ágil. Não. Vai lá, vai ler mais um cadinho. Então, assim, eu sei que tem muita coisa, mas leia, aprenda. Eu, mais uma vez, eu me coloco à disposição, sempre no LinkedIn, aqui no Instagram, tem o LinkedIn o LinkedIn e o Instagram da WBrain. Pode mandar pergunta para lá. A produção sempre manda para a gente. Com certeza você não ficará sem resposta. Pode me procurar se não tiver a vontade de falar assim, não vou entrar no da WBrain. Não tem problema, porque é oficial demais, pode ficar. Não se acanhe. Pode usar o meu Insta, pode usar o meu LinkedIn. E de qualquer um aqui que está aqui, já botei vocês todos na fogueira. Podem usar a gente, não tem problema nenhum. Eu acho que, para quem está começando, a informação real e precisa, de alguma maneira, porque aqui, se vocês perceberem, o Insta da WBrain não veio com o objetivo de vender nada, e sim de entregar valor. Estamos nós 4 aqui a ponto a vocês para entregar valor. É um meetup que vocês tinham presencial, é um meetup que a gente tem aqui. A gente tem esse espaço aqui, que vocês fazem pergunta, a gente responde. Não tem script, a gente até tenta, né? Então, a gente até tenta. Mas não tem script, tá? É zerado. Então, assim, a gente vem com o assunto, né? E pode usar a gente de boa. Então, é essa consideração que eu sempre falo para vocês. Fiquem à vontade. Inclusive, voltando, o primeiro itemzinho lá do manifesto, ele diz exatamente isso. Interações de pessoas, mais processos e ferramentas. E exatamente está aqui. Interações de pessoas aqui o tempo inteiro. Beleza? Então, fecha com você, meu querido. A minha dica tem tudo a ver com o que a Nath falou, e foi uma frase que eu falei algumas vezes aqui: seja um agilista antes de ganhar por ser um agilista. Eu acho que isso vai te ajudar muito se você quer se tornar, se você quer ganhar por ser um agilista. Gente, teve algumas perguntas que a gente não conseguiu abordar, peço desculpas, mas tragam sempre novas perguntas com a gente vai fazer mais lives sobre diversidade. A próxima, acabamos de combinar. A próxima? Vivo, né? É isso aí, ao vivo, ao vivaço. Ao vivaço. Eu peço que todo mundo que participou aqui comente lá quando a gente postar a live, dicas também que vocês têm para quem está começando, para quem tem esse interesse. Sei que tem muitos agilistas muito bons que estão aqui na live participando nos comentários, com as perguntas, então contribuam. Os comentários é uma ótima forma de ajudar o pessoal. Uhum. E o último ponto, queria pedir desculpa, eu vi que era a Priscila que estava chamando lá pra gente chamar, e toda hora que eu clicava no nome dela dava um erro e não conseguia, não sei, produção, não sei se a gente segue ela, porque tem esse problema de seguir a pessoa quando a gente vai chamar. Mas, deixa eu ver aqui a produção. Priscila, mil desculpas, eu tentei algumas vezes te chamar, mas não deu muito certo. Mas vamos na próxima. Na próxima espero você aqui, quem sabe a gente consegue resolver esse problema aí.
Beleza, gente? Valeu, Nath, Ruth, Feliz. João e Jorge, que também entrou aqui com a gente. Foi Beleza. ótimo papo. Espero que a gente tenha ajudado muita gente aí nesse caminho maravilhoso da agilidade. Amém. Fechado. Valeu? Valeu, galera. Gente, Valeu, gente. beijos. Beijo no coração, gente. Fiquem com Deus.